Todo mundo ama ver espetáculo pronto, mas ninguém te conta aquele caos que acontece antes da estreia. O Nós em Off é um espetáculo que fala justamente desses bastidores da comédia e o Pedro de Camille está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Por favor, seja muito bem-vindo, Pedro. E aí, chega mais, fica à vontade, nosso mini bem? estúdio do Rolezinho aqui no festival. Obrigado. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho do Nós em Off e principalmente no Porto Verão Alegre, que é um lugar, assim, período do ano que o Nós em Off sempre está ali confirmando presença. Que legal. E me falando sobre o espetáculo, né? Ele conta esses bastidores da comédia, mas a gente quer saber, é mais ficção ou tem muita coisa real aí dentro dessa história? Nós em Off é uma comédia que a gente faz há 15 anos. Então, esse espetáculo foi passando por transformações. A cada nova temporada, a gente inclui alguns elementos que refletem o nosso contexto. Então, sempre tem alguma coisa assim nova para quem assiste. E nós temos um público que vai há muitas temporadas, pessoas que já assistiram 2, 3, 4 vezes, mais às vezes. E então, sim, tem muito da gente, tem muito do que a nossa companhia de teatro vivencia, da cena cultural de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É um espetáculo que ele se pretende uma homenagem também para os trabalhadores e trabalhadoras do teatro, das artes da cena. Então, tem sempre aquele personagem que a gente identifica e diz, o fulano ali, sabe? Então tem muito da gente nessa comédia. O espetáculo ele tem essa relação de que o público se diverte muito. Teve alguma reação da plateia que acabou indo para a cena nesses 15 anos de jornada? Ou alguma situação de dentro dos bastidores que acabou moldando alguma cena dentro do espetáculo? Eu acho que sempre tem uma troca muito forte com a plateia. Isso é explícito no espetáculo. Eu acho que tem uma história que é icônica, que é uma temporada que a gente fez assim ao longo de um mês e no primeiro final de semana apareceu um senhor, foi assistir, gostou muito. No segundo final de semana ele levou os filhos, no terceiro final de semana ele levou a esposa e no último final de semana da temporada ele tinha a família toda na primeira fila e as crianças batiam no palco e gargalhavam e diziam as piadas junto com a gente em cena. Eles estavam assim completamente imersos em Nós em Off. E depois eu vou querer o número, nome, endereço dessa pessoa que levou a família toda, porque eu acho que todo artista do festival vai querer isso, né? Não, com certeza. E Nós em Off é agraciado com um público assim muito assíduo. Eventualmente, quando a gente sabe que a gente tem alguns colegas na plateia, colegas de categoria de teatro, né? A gente menciona eles e faz piadas dedicadas para essas pessoas. É sempre assim, muito divertido estar na plateia do Nós em Off e para a gente também é sempre uma diversão garantida. Já quero. E para a gente ir finalizando, eu quero que tu me diga assim, por que se divertir e rir desse espetáculo para o público que está nos acompanhando? Por que ele deve sair do ar-condicionado e ir para o teatro assistir Nós em Off? Bom, primeiro para pegar o ar-condicionado do teatro, que a cada ano o Porto Verão Alegre, a produção do Porto Verão Alegre se assim dedica para ter espaços que possam acolher o público da melhor maneira possível. É um espetáculo que traz várias das curiosidades que o público fica pensando, e será se isso aí é um erro? Será que isso poderia ser diferente, né? E quando alguém cai, e quando alguém esquece o texto, o que acontece? Então, ele traz todos esses bastidores e essas curiosidades. E eu sinto que é aquele espetáculo aquela comédia que não diminui, não subjuga o público. A gente aposta na compreensão do público em camadas. O espetáculo, ele vai acontecendo em algumas etapas. No primeiro momento, a gente vai acompanhar ali aqueles momentos antes da estreia. Depois a gente vai acompanhar essa estreia, só que a partir da perspectiva dos bastidores. E aí, no terceiro momento, a gente vai ver o último dia da temporada dessa trupe, né? Todo mundo se amando, com certeza. Então, exatamente. E aí tem assim,
piadas em cascata. Então a pessoa entendeu o contexto na primeira, viu que deu errado na segunda e na terceira vê o que as pessoas estão aprontando em cima daquilo que já deu errado. É sempre assim, surpreendente, com certeza. Aí, falou tudo. Então, nós em off, nos dias 29 e 30 de janeiro, às 20h30, lá no Teatro Renascença, né? Tá todo mundo convidado.